E aí, pessoal, hoje nós vamos pegar uma matéria muito importante para você que quer fazer vestibular militar, Enem e assim por diante. Vamos pegar a famosa força centrípeta e como que ela age nos nossos exemplos de questões, correto? Então, bora lá para essa grande aula aí. Eu trouxe alguns exercícios aí para vocês derem uma olhada, porque são tipos de exercícios que são cobrados na hora que você vai fazer a prova, entendeu? Então, bora lá. Força centrípeta. A gente tem que saber o seguinte. A gente tem que lembrar o que primeiro é uma força resultante. É a segunda lei de Newton, né? A força resultante é igual a massa vezes a nossa querida aceleração. Correto? Sendo que, quando a gente está nesse modelo aqui que eu dei um risquinho, a gente tem o objeto fazendo o movimento circular, a gente vai ter o quê? Mediante esse movimento circular. A gente sabe que para esse objeto não sair desse trajeto aqui, que é o trajeto de quê? Circular, ele vai ter uma coisa chamada a força centrípeta. Força centrípeta é aquela que aponta pro centro. Que será que a força, o quê? Essa força, ela sempre aponta para o centro e vai nos mostrar que, mediante essa força, aquele objeto ele não vai sair daquela circunferência, correto? A gente sabe também que a velocidade ela é tangente a essa circunferência. Ela é tangente a essa circunferência. Então, a força centrípeta é aquela que aponta para o centro. Força centrípeta, ela aponta para o centro. E a velocidade, ela é sempre o quê? Ela é sempre tangente à circunferência. O que é ser tangente, Samir? Tangente é quando você toca em um único ponto numa circunferência. Isso é ser tangente, correto? Aqui a gente tem um primeiro caso. O primeiro caso, quando ele está lá em cima, ó, para frente a gente tem o quê? A gente tem a velocidade, para baixo a gente tem a força centrípeta. No segundo caso, a gente tem para baixo o que, Sami? A velocidade e para o centro o que? A força centrípeta. No caso 3, a gente vai ter a mesma coisa. A velocidade é tangente, né? E para dentro aqui a gente tem a nossa força centrípeta. E o caso 4, a mesma coisa. Tá? Então, mediante isso, sabemos que a força centrípeta ela sempre apontará para o centro. E mediante essa força centrípeta vai ser a força que vai o quê? Vai manter aquele carrinho lá fazendo um movimento circular uniforme. Se você tiver um exemplo, você pega, o que você vai fazer? Você vai pegar um barbante, Você vai pegar o barbante, vai botar. Deixa eu ver se tem como fazer. Aqui, meu fone de ouvido. Aqui. Você tá não conseguindo ver? Aqui, ó. Ó. Tipo um pêndulo. Se você pegar qualquer coisa e amarrar num barbante e ficar assim rodando, ele vai descrever o quê? Ele vai descrever um movimento circular, né? Mediante esse movimento circular, vai ter uma força centrípeta e a nossa aceleração centrípeta. Lembrando que força centrípeta é aquela que aponta para o centro. Quando você rodar esse barbante, quando você corta o barbante ou o barbante ele se rompe, você percebe que o movimento que o carinha faz lá, que é circular, quando ele sai sempre na linha reta. Ele nunca sai ou para cima ou para baixo. Ele sempre sai na reta.
Então, quando esse objeto sai na reta, a gente fala que a velocidade é tangente à circunferência. Por isso que ela sai em reta. Entendeu? Por isso que a velocidade é tangente à circunferência. Tudo bem? Então, mediante a isso, sabemos o quê? Que a força centrípeta aponta para o centro. Isso é isso, amigo. Mas a força resultante é a massa vezes a nossa aceleração. Tá. Como que seria a força centrípeta? A força centrípeta é a massa vezes a nossa aceleração centrípeta. Lembrando que a aceleração centrípeta também vai apontar para o centro, tá? A gente também tem uma aceleração centrípeta. Logo, mediante isso, eu tenho que saber o que é uma aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta nada mais nada menos que é a velocidade ao quadrado dividido para o nosso raio, né? Isso aí é a aceleração centrípeta. Logo, eu sabendo a aceleração centrípeta, eu vou substituir nesse carinha aqui e vou falar que a força centrípeta, a qual aponta para o centro, é igual a massa V ao quadrado dividido para R. Então, a gente já demonstra a nossa fórmula de força centrípeta, tá? Força centrípeta sempre aponta para o centro. Tá, mediante a isso, a força centrípeta, a gente tem o quê? M. M é a nossa massa, que seria a massa do objeto, ou massa do carro, ou massa da moto, e assim por diante, vai depender do seu enunciado da questão. A velocidade seria a velocidade que ele está descrevendo o movimento circular. E o raio é o quê? O raio é o raio da nossa circunferência, correto? Tá. A gente entendeu que a força centrípeta aponta para o centro e tem uma fórmula, mv ao quadrado dividido para r. Mas quando a gente tem alguns casos que acontecem tanto no cotidiano, a gente tem esses tipos de casos. O caso A, o caso B e o caso C. Tá. Vamos estudar o caso A. Quando o carro está horizontalmente no quê? Naquele plano ali. A gente vai falar que o peso daquele cara, o peso sempre aponta para o centro da Terra. E aqui a gente vai ter a nossa normal, né? Tá, o peso ele vai ter que ser igual à normal, porque ele está numa mesma horizontal. Então, vou falar que o peso é igual à normal. Naquele caso A, quando o carro ele está horizontalmente. Tá em linha reta, pode ser dito assim. Tá, correto. Tá, isso aí, quando o carro ele faz tipo, ele afunda, não afunda, né? Ou ele faz aqui meio que uma curva ou desce. Se você parar para analisar aqui, isso aqui não é uma circunferência, onde daqui para cá é raio, daqui para cá também é raio, e assim por diante, né? Isso é uma circunferência. Logo, quando eu estiver nesse caso B, eu vou falar que a força centrípeta, porque força centrípeta é essa força aqui, né? Que sempre aponta para o centro da circunferência. A força centrípeta é o que? A normal e o peso. O peso é para baixo e a normal para cima, né? A gente vai falar que a força centrípeta é a normal menos o peso. Lembra que vetores de mesmos sentidos você soma, vetores em sentidos opostos você subtrai. Então, eu sei que a força centrípeta é igual a normal menos o peso. Por quê? A normal e o peso estão em sentidos o quê? Opostos. Então, eu posso falar que é a normal menos o peso, tá? E quando a gente tiver, no caso, quando o carro está subindo algum morro ou algo assim por diante, a gente vai falar lá no caso C que a força centrípeta é igual ao peso menos a normal. Tudo bem? Esses são os 3 tipos de casos que você vai estudar muito aqui na aula de força centrípeta, movimento circular.
Então, anota aí, bota no seu caderno. Isso aqui é uma coisa muito importante para a nossa matéria. Tudo bem? Só tô ajeitando. Tá. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Tá bom. Então, mediante isso, eu vou passar rapidinho. E a gente vai ter que falar de uma coisa muito importante, que cai bastante em todos os tipos de provas, que é o famoso Globo da Morte. Samir, o que é Globo da Morte? Quando você, lá nos parques de diversões, ou assim, algum parque, você tem aquele globo onde que você bota vários ciclistas não, vários motociclistas dentro desse globo, eles, você fica abismado, desculpa, você fica abismado, pô, como que aqueles caras ali, eles conseguem manter a mesma velocidade em todo o trajeto e nenhum dos três, ou assim por diante, não batem um no outro. Tá, vamos lá. Mediante isso, a gente vai ter que estudar o globo da morte, correto? A gente sempre estuda para esse cara que está lá em cima. Porque ele faz o quê? Ele descreve um movimento circular, né? Então, a gente sabe que a força centrípeta é igual a mv ao quadrado dividido para o nosso famoso raio, que é o raio da nossa circunferência, né? Tá, vamos estudar o carinha lá em cima. Lá em cima, quando ele estiver lá em cima, ele vai ter o que para o centro da circunferência? Ele vai ter a força centrípeta e também vai ter o que? Ele vai ter o peso e a normal para baixo. Nesse caso, tá? Então, o que eu vou determinar? Vou falar que a força centrípeta é igual ao nosso famoso peso do corpo. Isso aí. Mas, Samir, eu sei que o peso é a massa vezes a nossa gravidade, né? Isso aí, eu aprendi isso nas leis de Newton. Tudo bem. Então, eu sei a fórmula da força centrípeta? Sei. Eu sei a fórmula do peso do corpo? Sei, mg. Então, eu vou substituir a massa do corpo vezes a velocidade ao quadrado dividido por r, pelo raio, é igual a massa do corpo vezes g. Tudo bem? Então, eu fazendo essa substituição, o que eu posso fazer? Cortai-vos. Eu vou cortar esse MC com esse MC, já que é a mesma massa, né? Eu vou pegar esse raio, jogar para cá multiplicando. Então, eu vou falar que a velocidade ao quadrado é igual a RG. Logo, eu sei que a velocidade mínima, que a gente vai chamar aquela velocidade mínima, eu sei que a velocidade mínima é igual à raiz quadrada da sua identidade, ou do seu RG. Então, eu sei que quando ele chegar naquele ponto ali que eu vou chamar ele de A, ele vai ter que ter uma velocidade mínima a qual ele passe pelo aquele ponto A e não caia. Tudo bem? Então, a gente vai ter uma velocidade mínima para ele fazer o famoso looping, né? Esse looping, a gente consegue ver a velocidade que ele tem que chegar lá em cima para que ele não caia. Então, essa velocidade mínima é dada por quê? É dada por a raiz quadrada da sua identidade, que é o seu famoso RG. Tudo bem? Mas se você quiser demonstrar essa fórmula, é só você falar que a força centrípeta para baixo é igual ao peso. Fazendo isso, você consegue achar a nossa velocidade mínima, tudo bem? Esse é alguns tipos de casos que aparecem frequentemente nas questões, então você tem que ficar ligado, porque é um tipo de questões aí que são clássicas, tá? Quando tiver aula de energia,
A gente também vai estudar isso nos sistemas conservativos, sistemas dissipativos, que seria o quê? A parte da montanha-russa, quando ela faz o looping, do globo da morte, assim por diante. Tá? Mediante a isso, o que eu vou fazer? Os famosos exercícios. Tudo bem? Então, vamos fazer os exercícios que eu separei para vocês. Tem algum exercício em particular que eu quero falar com vocês, que é o famoso pêndulo. Então, bora lá. O Globo da Morte é uma atração circense, como propriamente eu falei, né? Que isso cai bastante. O motociclista deve imprimir uma certa velocidade à moto para que ela não despenque ao fazer o percurso na parte superior do globo. Então ele tem que ter uma velocidade onde que ele chegue lá no ponto lá em cima, que ele não caia, né? Supondo que o globo tenha 4,9 metros de raio. Então vou botar o raio, 4,9 metros. E que o valor da aceleração da gravidade, que é o famoso G, né? O nosso famoso G, é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule o menor valor da velocidade da moto para que ela passe na parte superior do globo sem cair, que seria essa parte aqui. Para baixo tem o que, Samir? Tem o peso. Para baixo aqui também tem a normal. Não é? Então, lembra que eu falei que quando ele bate lá naquele ponto B, lá em cima, ele vai ter que ter uma velocidade mínima para que ele não caia lá em cima? E eu falei como que a gente consegue descrever isso. Eu vou falar que a força centrípeta é igual ao peso do carinha lá, né? Que é o peso da moto mais o peso do cara. A força centrípeta é mv ao quadrado dividido para r. E o peso é o famoso mg. Eu vou cortar massa com massa e falar que v ao quadrado, que é a velocidade mínima, é igual a rg. Portanto, a velocidade mínima é igual a quem? A raiz quadrada da sua identidade, ou do seu RG. Eu sempre falo isso. Tudo bem? Samir, eu sei o raio? Sei, 4,9. Eu sei a gravidade? Sei, é 10. Então, a velocidade mínima vai ser a raiz quadrada de 49. Por sua vez, a raiz quadrada de 49. A velocidade mínima é igual a 7 metros por segundo. Essa só foi uma questão introdutória para vocês verem como que cai esses tipos de questões relacionadas ao globo da morte. Mediante a isso, eu vou pegar agora uma questão de pêndulo. Tudo bem? Vamos lá. Uma esfera de massa m da figura presa ao ponto P por um fio de massa desprezível e comprimento L. Então, ele me deu o comprimento, né? Lembrando que o raio da circunferência ali, ele vai depender do quê? Do comprimento do fio, tá? Isso é uma coisa que vocês têm que saber. Executa um movimento circular uniforme em torno do eixo E. Então, ele faz o quê? Ele roda, né? A aceleração da gravidade tem módulo G. A velocidade angular da esfera é... Tá, vamos lá. Samir, como que eu faço? Isso aqui é uma questão clássica, tá? Eu vou fazer de vermelho. Sempre quando ele te der um pêndulo, assim, você vai pegar esse meio carinha do pêndulo e vai botar para baixo. Como assim para baixo? Porque é o famoso peso, né? Vou falar que é o peso da bola. Tá. Eu sei que para cá tem um comprimento do fio, ou atração, né? Sendo que quando a gente decompõe esse vetor L,
ele vai ser decomposto em quê? Em L cosseno e L seno. Lembrando que o seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente de θ é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou nada mais, nada menos que é seno dividido para cosseno. Tudo bem? Seno dividido para cosseno. Tá, Samir, o que é cateto oposto? Eu tenho um triângulo retângulo, ou eu tentei fazer, né? Eu tenho um triângulo retângulo, esse troço feio demais. Ah, desisto. Eu vou tentar fazer de uma forma mais prática. Agora ficou bom. O cara que está sempre à frente a um ângulo de 90 graus, que é esse ângulo aqui, é sempre a nossa hipotenusa. Sendo que a gente tem um ângulo que eu vou chamar ele de θ, né? Como eu chamei. O ângulo oposto, o cateto oposto ao ângulo, é o nosso famoso cateto oposto, né? Como eu falei, né? É o cateto oposto àquele ângulo. E o cateto adjacente é o que fica entre 90 graus e o ângulo que foi indicado, né? Que é o cateto adjacente. Cateto adjacente. Tá. Mediante a isso, eu vou ter que decompor aquele vetor no eixo x e no eixo y, né? Quando eu decompor, ele vai vir para cima, ó. E aquele ângulo ali, pelos alternos internos, ele vai aparecer aqui. Quando a gente começa a estudar plano inclinado, a gente começa a entender isso. Sendo que, já que o carinha, que é esse vetor aqui que eu botei para cima, está do lado daquele ângulo, quem fica do lado ao ângulo é o cateto adjacente. Mas eu sei que cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, necessariamente, eu vou chamar ele de L. L o quê? L cosseno. O cosseno de quem? O cosseno daquele ângulo lá, que é o famoso θ. E aqui eu vou traçar um outro vetor, que é do eixo y. Vai ser o quê? Esse carinha aqui. Tudo bem? Ó, que é o famoso o quê? Já que eu tenho o L cosseno, aqui vai ser o nosso famoso L seno. Tudo bem? Seno de θ. Sendo que para dentro aqui, Samir, tem o famoso o quê? O famoso raio. Acho que não ficou bom ali não. Peraí, vou botar de outra cor mais forte. Tem o famoso raio ali dentro. Sendo que, estudando vetor, o que vocês têm que saber? Que a gente precisa fechar um triângulo retângulo ali. Como que ficaria aquele triângulo retângulo? Eu já até desenhei o triângulo retângulo, então vou botar aqui, no resumo que eu passei, tá? Se você parar para analisar, eu consigo fechar um triângulo aqui, ó. Mas eu preciso saber quem é esse cara que é oposto àquele ângulo. O cara oposto àquele ângulo é o quê? É o L seno. Porque o seno não é o cateto oposto, então L vezes seno vai ficar sempre oposto àquele ângulo. E quem é adjacente? L cosseno. Cosseno de θ, né? É porque esse θ aí ficou meio estranho. Eu prefiro o alfa porque fica mais bonitinho. Sendo que a gente vai começar a entender os vetores. Como assim? Se você olhar o L cosseno e o peso da bola, eles são o quê? São vetores o quê? Ó, L seno
e o peso da bola. São vetores em sentidos opostos, né? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu me ajeitar aqui. O que eu vou fazer mediante a isso? Eu vou falar que o L cosseno de θ menos o peso da bola é igual a zero. Então, o L cosseno de θ é igual ao peso da bola. Então, a gente já tem isso aí, que o L cosseno de θ é igual ao peso da bola. Até aí tudo bem. Sendo que agora eu tenho um raio para cá, que é o raio da nossa circunferência, né? Porque ele faz o movimento ali, um movimento circular uniforme. A gente tem um raio. Mas eu falei o seguinte, Samir, o que aponta para o centro para aquela bola fazer o quê? Aquela esfera, né? Fazer o quê? Esse movimento circular uniforme. A nossa força centrípeta, né? Então eu posso meio que falar que o raio é igual à força centrípeta? Posso. Posso sim. Mas como que ficaria? Primeiramente, a gente vai ter que fazer o seguinte. Já que ele quer a velocidade angular, quando a gente começa a trabalhar com velocidade angular, a gente vai falar que a velocidade é igual ao ângulo vezes o raio. Nesse caso de movimento circular uniforme, essa seria a fórmula da velocidade, tá? Sendo que eu sei que a força centrípeta é m v ao quadrado dividido para r. Não é isso? Essa seria a nossa força centrípeta. Logo, se eu pegar esse v, já que é velocidade, eu vou substituir em v ao quadrado. Então, vai ficar como? A força centrípeta é igual a m, vou substituir w, que é o angular, né? R ao quadrado, isso dividido para r, né? Então, vai ficar como? A força centrípeta é igual a m w r ao quadrado. Isso aqui tudo ao quadrado. W ao quadrado e r ao quadrado, porque eu estou levando todo mundo ao quadrado. Logo, se eu tenho ali r ao quadrado, a mesma coisa o quê? Que r vezes r. Então, vou cortar r com r. Então, a força centrípeta é igual a m vezes o ângulo ao quadrado, vezes quem? Vezes r. Tudo bem? E assim como que ficaria a nossa força centrípeta. Logo, eu sei que aquele triângulo retângulo seria o triângulo retângulo das componentes que eu separei do comprimento, no eixo x e no eixo y. Lembrando que cosseno é o eixo do quê? Cosseno é o eixo das abscissas do nosso x, porque o cosseno está com sono. Então, necessariamente falando, o cosseno ele fica no eixo x e o seno, que é o sem sono, ele fica no eixo y, lá no plano cartesiano, tudo bem? Então, vai ficar como? Eu sei que a gente tem um outro triângulo. Como assim outro triângulo? Eu tenho esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Onde aquele ângulo θ, que tem um ângulo de 90 graus, que seria aqui. Tá. Quem está à frente ao ângulo θ é o R, né? Lembrando que eu estou olhando esse triângulo aqui, ó. Onde eu estou pintando de preto. Estou olhando aquele triângulo ali. Tudo bem? O que está à frente do θ, que é o nosso ângulo, é o raio, né? E o que está à frente do ângulo de 90 graus, que é a nossa hipotenusa, seria o L, né?
O L que seria o comprimento do fio. Tudo bem? Então, o que eu posso admitir? Ah, eu posso admitir aqui também que o L seno, que é o comprimento vezes o seno, é igual ao quê? À força centrípeta. Por quê? A força centrípeta. Lembra que a força centrípeta aponta para o centro? Se eu botasse igual ao raio, e eu falei que o raio é igual à força centrípeta, seria o quê? O comprimento do fio vezes o seno igual ao raio. Porque vetores em sentidos, o quê? Vetores em sentidos diferentes. Então, L seno é igual a força centrípeta. Isso aqui nada mais nada menos que é o nosso famoso raio, né? Agora, eu preciso... O que eu preciso? Eu preciso achar o nosso raio. Por quê? O raio, ele vai nos mostrar o que vamos ter que fazer. Porque o raio é igual a força centrípeta, né? Então, se eu olhar esse triângulo aqui, eu tenho cateto oposto sobre hipotenusa. É a mesma coisa lá que eu falei do nosso seno. O seno daquele ângulo θ é igual ao cateto oposto R sobre L. Então, eu vou falar que L seno de θ é igual a R. Até aí tudo bem, né? Eu só provei. Tá, mas vamos lá. Eu sei que o L seno é igual a força centrípeta. L seno de θ, tá? E eu sei que a nossa força centrípeta é mw ao quadrado vezes r, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um triângulo 1 e aqui eu tenho um triângulo 2. Vamos olhar para o triângulo 1. Eu sei que eu tenho cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, eu tenho a tangente daquele ângulo, θ, é igual a quem? Ao cateto oposto, L seno de θ dividido por quem, Samir? Por L cosseno de θ. Até aí tudo bem. Sendo que eu tenho o valor de L seno de θ? Tenho. Olha aqui o valor que eu achei. Posso substituir? Deve. Então, a tangente de θ é igual a L seno, vai ser o quê? M w ao quadrado vezes r. Lembrando que esse w é o nosso velocidade angular, tá? Tá, o L cosseno. O L cosseno, eu falei o quê? Que o L cosseno era igual a quem? É igual ao peso. Mas pela lei de Newton, eu sei que o peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, necessariamente, no lugar de L cosseno, eu vou substituir por mg. Olha que coisa linda. Eu tenho massa em cima e embaixo, numa divisão. Então, posso dar uma cortada. Ó. Cortai-vos. Tá. Até aí, tudo bem. Beleza, vou botar aqui no cantinho. Sendo que, Samir, se você olhar as opções, não tem... Até tem que ter tem tangente, tá? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. A tangente de θ vai ser igual a w ao quadrado vezes r dividido para g. Então, eu vou pegar esse g e tacar para o outro lado. Então, eu vou falar que w ao quadrado vezes r é igual a tangente de θ vezes g, né? Tudo bem? Sendo que, se você parar para analisar as questões, tá tudo em função de w, né? Então, vou dar uma apagada aqui. Eu vou botar o quê? W ao quadrado é igual a tangente de θ vezes g. Lembrando que isso aqui é um θ, tá? Isso dividido para r. Aí, se você olha,
Não tem nenhuma opção assim. Aí você fala, caramba, velho, não tem nenhuma opção. Porque se eu pegar, era só extrair a raiz desse lado aqui, ó. Porque quando eu tenho algum número ou letra ao quadrado, se eu quero tirar isso ao quadrado, eu extraio para o outro lado como raiz. Aí você vê que não tem nada ali. Sendo que, ó a grande artimanha. Você vai pegar esse raio e vai transformar ele em quê? Você vai falar que o raio é igual a L. Vou fazer diferente. Eu já vou substituir para não enrolar muito. Tá, vamos lá. Eu vou pegar desde aqui, ó, a tangente, fazer de preto nessa, tô fazendo de preto. A tangente de θ é igual a w ao quadrado vezes r dividido para g. Tô pegando desde ali, para não se embolar muito. Samir, o que é tangente? Tangente eu não falei que é seno dividido para cosseno? O w a gente quer achar, w ao quadrado, vezes r. R é quem? Eu não falei ali que o nosso R era igual a L seno de θ? Então eu vou substituir. Essa foi a artimanha. Você lembrar disso e tentar substituir para poder se enquadrar nas questões, tá? Na questão. Então, R vai ser o quê? L vezes o seno de θ, isso dividido por quem, Sami? Dividido para G. Aí olha que legal, já que você tem seno desse lado e seno do outro lado, você vai cortar. Então eu vou fazer o seguinte, que w ao quadrado, vou pegar o cosseno, jogar para lá multiplicando, vezes L cosseno de θ é igual a G. Aí você olha as opções, tá tudo em função de w, né? Então vou descer esse L cosseno. Então vai ser w ao quadrado é igual a G dividido para L, o quê? Cosseno. Sendo que quando você quer tirar isso ao quadrado, você vai extrair a nossa famosa raiz quadrada. Então, a gente traçou ali. Então, a gente achou o valor de W. Questão ótima. Então, o nosso W é a raiz de G dividido para L cosseno. Tudo bem? Cadê esse aqui? Tem G, que é dividido para L cosseno. Letra C. C de aprovação, né? Como eu costumo falar no meu curso militar. Essa questão é uma questão muito boa e, tipo, é uma questão clássica que cai bastante. Na EAR caiu ano passado, 2020. Estamos gravando em 2021. Não sei qual tempo você está aí assistindo, mas estamos gravando nesse ano. Então, bora lá. Agora vamos para a nossa questão 3 e 4. Tudo bem? Vamos lá para a nossa questão 3 e 4. Vamos lá. Um motociclista percorre uma trajetória circular vertical de raio igual a 3,6 metros no interior do globo da morte. Opa, globo da morte. Já fica ligado. Calcule qual deve ser a menor velocidade da Calcule qual deve ser a menor valor da velocidade no ponto mais alto, que seria aquele ponto lá que a gente estudou para ele não cair, né? Que permite ao motociclista percorrer toda a trajetória circular. É dado G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Fácil, né? Velocidade mínima é igual a raiz quadrada da sua identidade, né? Seu RG. Então, a velocidade mínima vai ser igual a quem? A 3,6 vezes 10, né? Velocidade mínima. Deixa eu ver se está me pegando, né? Se eu estou cortando. Tá, eu estou cortando. Deixa eu dar uma apagadinha aqui rapidinho.
que eu estou aqui em cima, eu tenho que dar uma olhada, entendeu? Então, a velocidade mínima é igual a raiz quadrada do seu RG. Então, a velocidade mínima é igual a raiz quadrada de 3,6 vezes 10. 3,6 vezes 10 dá 36. E a raiz de 36 é o quê? É 6. Velocidade mínima, 6 metros por segundo. Essa seria a velocidade mínima que ele vai passar lá no ponto mais alto para que ele não possa cair. Entendeu? Que é 6 metros por segundo. Dá uma apagadinha. A 3 já foi pro saco. Rápido. Questão fácil. Tá, vamos lá. Vou dar um risquinho aqui que a 3 já foi. Tá. Questão 4. Uma bola de ferro de massa igual a 0,5 kg presa a um fio inextensível de comprimento. Comprimento a gente tem costume de chamar de L. L de 1,5 metro. Descreve uma circunferência vertical de raio igual ao comprimento. Então, o comprimento do fio é igual ao nosso raio, né? Que é igual a 1,5 metro. Quando passa pelo ponto inferior, sua velocidade, nossa velocidade é igual a 3 metros por segundo. Determina a intensidade da atração do fio nesse ponto. Então, necessariamente, a gente vai estar assim, ó. A gente vai ter um carinha aqui, vamos falar que é o carinha segurando uma pedra, uma bola, né, de ferro. E essa bola, ela vai descrever esse movimento aqui. Tá, eu sei que para baixo, tudo que é para baixo apontando para o centro da Terra é o famoso peso. Não é isso? Isso aí. Para cima a gente tem a nossa tração, que é isso que ele quer, né? Determina a tração. Sendo que para aquele objeto continuar, lembrando que a nossa velocidade sempre é tangente à circunferência. Lembrando que quando esse objeto ele está rodando lá, bonitinho, ele está fazendo aquilo que eu falei do barbante, ele está assim. O que vai acontecer quando tiver nesse caso? A gente vai ter uma força centrípeta a qual aponta para o centro, força centrípeta. Então, eu sei que a força centrípeta vai ser igual a quem? A tração e o peso estão em sentidos o quê? Diferente. Se eu estou em sentido diferente, os vetores em sentido diferente, eu subtraio, né? Então, vai ser o quê? Vai ser, estou ajeitando aqui, a tração menos o peso, sentido diferente. Se ele quer achar a nossa tração, então eu vou falar que a tração, vou jogar o peso para o outro lado. Então, vou falar que a tração é igual a força centrípeta mais o peso. Primeiramente, eu preciso achar a força centrípeta e preciso achar o peso. Eu sei que a força centrípeta, Samir, é igual a mv ao quadrado dividido para r, né? M vale quanto? M vale 0,5, que é a nossa massa. A velocidade ao quadrado, eu preciso achar. Eu sei que a velocidade é 3. 3 ao quadrado é 9. Isso dividido para quem? 1,5. Se você fizer essa conta, vai dar 3 newtons de força centrípeta, tá? Sendo que quando a gente calcula a força centrípeta, a gente também vai ter que calcular o nosso peso. E eu sei que o peso, Samir, já vou dar uma apagadinha, o peso é mg, massa vezes a gravidade. Quanto que é a massa? 0,5 vezes a gravidade, 10. Então, o peso vale quanto? 5 newtons. Esse é o nosso peso. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou substituir. A atração é igual a força centrípeta, 3 mais o peso, que é 5. A atração é igual a 5 mais 3 é 8. 8 newtons. Letra D. D de aprovação, né? Como sempre falo. Ou D de dado. Então,
essa questão 4 foi para saco. Agora a gente vai pegar a questão 5 e a questão 6. Tudo bem? Um carro cuja massa é igual a 1.000 kg. Então, a gente já bota a massa do carro é igual a 1.000 kg. Passando pelo ponto mais baixo de uma pista circular de raio, então raio é igual a 100 metros. Com uma velocidade, então ele já deu a velocidade, que é de 30 metros por segundo. Determine a força que a pista faz sobre o carro nesse ponto. Tá, vamos lá. Eu tenho isso aqui, ó. Vamos falar que o carro está passando pelo lado da pista mais baixo, né? Que seria esse carinha aqui. A gente vai usar aquilo lá da teoria. Se eu tô ali com o carro descendo, eu vou ter o quê? Uma circunferência aqui, né? Lembrando daquele exemplo que eu dei ali na imagem no começo da aula. Tudo bem? Eu sei que daqui para cá é o raio, né? E o raio vale 100 metros. Para baixo a gente tem o famoso peso, que aponta para o centro da serra. Para cima a gente tem a força centrípeta. E para cima, nesse caso, a gente tem a normal. Então eu sei que a força centrípeta é igual, vetores diferentes, de sentidos diferentes, o subtrai, vai ser o quê? A normal menos o peso, né? Lembrando que a normal seria o quê? Nesse caso, seria a força que a pista faz sobre o carro, tá? Essa seria a nossa normal aí nesse caso. Primeiro eu preciso achar a força centrípeta, né? Mas eu vou pegar esse peso e tacar para o outro lado. Então vai ficar como? A normal é igual a força centrípeta mais o peso. Força centrípeta, Samir? mv ao quadrado sobre r. M eu tenho? Tenho. 1.000. Velocidade eu tenho? Tenho. 30. 30 vezes 30, 900. Isso dividido para o raio, que vale 100. Ó, vou cortar esses dois zeros com aqueles dois zeros ali. Posso fazer isso? A força centrípeta vai ser 9 vezes 1.000, que dá 9.000. Newton. Foi? Então, a normal é igual a força centrípeta, 9.000. Aquele 9 ficou horrível. Mais o peso. O peso é a massa. O peso é a massa vezes a nossa famosa gravidade. A massa vale 1.000. 1.000 vezes 10, 10.000. Ó, peso é igual a... Fazer aqui, né? Porque peso é igual a mg. A massa eu tenho 1.000. A gravidade eu tenho 10. Então, 10 vezes 1.000, 10.000. Então, a normal, que seria o quê? Seria a força que a pista faz sobre o carro, vai ser 19.000. Matou a 5. Você vê que a gente começa a estudar esses exemplos, e a gente começa a entender como que funciona a nossa força centrípeta. Quando a normal é menor que quando a normal menos o peso, quando o peso é menos a normal. Então, aquele exemplo que eu dei para vocês lá, em relação ao desenho, então vocês têm que estar anotado, vocês têm que entender como que funciona. Vetores também, o vetores é muito importante para que você possa melhorar na sua prática da física, tá? Então, espero que você tenha gostado dessa questão, porque é uma questão teórica, não é uma questão difícil, mas é uma questão que cai, tá? Agora a gente vai para a saideira do vídeo. Eu acho que esse vídeo já está um pouco longo, né? Mas eu espero que vocês tenham
estão curtindo, né, o vídeo, apreciando, porque são uns tipos de matérias que caem bastante, tá? Tá, em um dia muito chuvoso, um automóvel de massa M trafega por um trecho horizontal e circular de raio R. Prevendo situações como essa, em que o atrito dos pneus com a pista praticamente desaparece, a pista é construída com uma sobrelevação externa de ângulo alfa, como a figura mostra, como mostra a figura, né, Samir? Isso aí. A aceleração da gravidade no local é g. A máxima velocidade que o automóvel, tido como ponto material, poderá desenvolver nesse trecho, considerando a ausência total de atrito, sem derrapar, é dada por. Olha só, quando ele vai girar, ele falou que o atrito, ele não vai o quê? Ele não vai meio que interferir, né? Ele fala que o atrito com a pista praticamente desaparece. Quando você tiver um carro, eu não tenho um carro, mas eu sei porque algumas pessoas falaram para mim. Você sente o carro mais leve. Parece que não tem atrito. Mas se você der um mole numa pista escorregadia fazendo a curva, você o quê? Derrapa. Tudo bem? Então, mediante isso, eu vou ter que estudar vetor. Como eu falei para vocês, tem que saber vetor. Então, para baixo a gente tem o quê? Do carro. A gente tem o famoso peso do carro. Para cima a gente tem o quê, Samir? A força normal ou anormal. E para o centro dessa circunferência aqui, circunferência não, dessa curva, né? A gente tem o quê? A força centrípeta. Mediante isso, eu tenho três vetores, um para baixo, um para cima e um para o lado. Eu posso fazer pela regra do paralelogramo, eu posso fechar esses vetores aqui. E ficou horrível. Deixa eu só fazer mais bonitinho. Você vai fechar aqui, ó. E aquele ângulo alfa, grava isso, tá? Esse ângulo alfa, ele vai vir lá para cima. Isso aqui é semelhança de triângulos, tá? Ele vai lá para cima. Mas claro que vocês vendo eu fazendo esse exemplo, vocês já vão entender como que funciona e como que vocês vão fazer. Tá, vamos lá. Descreveu um triângulo ali, né? Qual triângulo? Um triângulo retângulo. E um ângulo alfa. Um ângulo alfa. O cara oposto ao ângulo alfa é a nossa força centrípeta, porque ela que aponta aqui, ó, força centrípeta. Por quê? Ela que aponta para o centro, então necessariamente seria esse vetor. Então o ângulo oposto ao ângulo alfa é a nossa força centrípeta. E lá para cima, um ângulo de 90 graus seria o quê? De frente ao ângulo de 90 graus seria a nossa famosa normal. Ou peso, né? Normal é igual ao peso. Tá, tudo bem. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então eu tenho tangente. A tangente de alfa é igual ao cateto oposto, força centrípeta, dividido por peso. A tangente de alfa é igual à força centrípeta. O que é a força centrípeta? mv ao quadrado dividido por r. E o peso, sabe o que é peso? Peso é a massa do carro vezes a gravidade. Tá, o que eu posso fazer? Como que eu sempre falo? Cortai-vos. Cortei a massa com a massa. Eu vou repetir. Tangente de alfa é igual a v ao quadrado sobre r dividido para g. Se eu tenho divisão de fração, eu repito a primeira pelo inverso da segunda, né? Então vai ficar como a tangente de alfa é igual a v ao quadrado, né? V ao quadrado sobre r
vezes 1 sobre G, né? Só inverti, multipliquei pelo inverso. Necessariamente seria isso aqui, ó. Eu repeti a primeira fração e repeti pelo inverso, ó. Inverso você troca. Tudo que é inverso você troca. Inverso da primeira, tá? Então, como que vai ficar? A tangente de alfa é igual a v ao quadrado dividido para RG. Vou ver se está pegando. Tá pegando. Então, vou botar aqui. Eu vou pegar esse RG e tacar para lá multiplicando. Então, vai ser o quê? V ao quadrado é igual a tangente de alfa vezes RG. O que eu vou fazer? Eu vou extrair raiz quadrada. Já que eu tenho um quadrado, jogo para o outro lado como raiz quadrada. Vai ficar como RG vezes a tangente de alfa. Isso tem opção? RG vezes a tangente de alfa. Letra C. C de aprovação, né? Ou de casa, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu acho que foi uma aula muito proveitosa, né? A gente pegou força centrípeta, que é um tipo de matéria que cai bastante em vestibulares, em concursos, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, joga aí, fala comigo. Fala comigo, que é um tipo de matéria que é fácil, mas se você não tiver ligado em vetor, algumas coisas assim, você meio que dá uma vacilada, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todo mundo. Tamo junto, pessoal. Valeu!